A paz do Senhor Jesus, seu servo. Olha, nós aqui vamos compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus, a palavra do bom mestre. Estamos de Bíblia aberta. Quero deixar uma reflexão breve aí, aqui no nosso Examinando as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 17. Desde já quero te abençoar sua casa, sua família, sonhos, planos, intentos da alma, propósitos do coração. E oro para que a sua vida, os seus sonhos, planos e propósitos estejam no centro do querer e da vontade absoluta, soberana de Deus. Dele é o querer, dele é o efetuar, o realizar. Essa tem sido a minha oração e oro para que também a sua vida esteja dentro deste escopo espiritual, deste estilo, desta meta, deste objetivo de vida, que é agradar aquele que nos arregimentou para a guerra. Paulo vai dizer isso a um dos seus discípulos, Timóteo, que aquele que se milita não se mistura com os negócios desta vida antes do seu prazer, é agradar aquele que o alistou ou arregimentou para a guerra. Aos Hebreus, a Bíblia diz que estamos envoltos por uma tão grande nuvem de testemunha, devemos fugir do embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, o opróbrio, o vilipêndio, o vitupério da cruz. E é sobre a cruz que eu quero falar. Versículo de número 17 de 1 Coríntios. Porque Cristo enviou-me, Paulo vai dizer, não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo, ou para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo não está em forma, ou de forma alguma, em hipótese alguma, desmerecendo ou, depreciando o sacramento, um dos sacramentos que eram muito praticado e ainda é hoje, o sacramento do batismo pelos nossos irmãos judeus, tradição judaica cristã, que o batismo foi instituído e hoje nós herdamos. Mas Paulo está falando que a cruz de Cristo ela tem uma supremacia, a mensagem da cruz. Nenhum sacramento pode sobrepujar, suplantar, ofuscar o poder da cruz de Cristo. Então é isso que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 17. Cristo me enviou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O evangelho ele é simples, meu irmão, puro e simples. A mensagem da cruz deve ser apregoada, compartilhada de forma direta, simples e objetiva. Sem a cruz, nós não podemos herdar a vida eterna, herdar a salvação. Tomar a sua cruz implica em fazer renúncias, em, de fato, entregar os caminhos ao Senhor, confiar nele, porque diz a Bíblia, por meio do salmista, que o mais ele fará. E, infelizmente, estamos vivendo a geração que não quer a cruz. Estamos vivendo sobre a sombra da cruz apenas, mas não queremos, de fato, carregar a nossa cruz. E Jesus foi categórico. Todo que quiser vir após mim deve tomar a sua cruz e seguir-me. Eu anotei algo aqui interessante, um paralelo, estudando sobre essa mensagem, e é o meu conselho para todo pregador, todo orauto, todo pregoeiro do evangelho, que não esqueça a mensagem da cruz. E infelizmente estamos vivendo esta defasagem
no reino espiritual. Deus abençoe meus amigos aí que estão entrando aí na live. Luca, Leandro, Pereira Silva, Lúcia, Deus abençoe poderosamente. E eu notei algo aqui interessante, um paralelo sobre a cruz de ontem e a cruz de hoje. A cruz de ontem mata o homem, a nova cruz o entretém. Né? A cruz de ontem mata o ego do homem, não é matar o homem literalmente, é matar o ego, o orgulho. A cruz antiga condena o homem, a nova cruz o diverte. A antiga cruz destruiu a confiança do homem, a nova cruz o encoraja. A antiga cruz trouxe lágrimas, sangue. A nova cruz traz risos. A carne sorridente e confiante prega-se, canta-se sobre a cruz. Diante dela se curvam e apontam para uma teatralidade cuidadosamente ensinada, mas sobre aquela cruz obstinadamente se recusam a suportá-la. Esse é o paralelo, meu irmão, entre a cruz de ontem e a cruz de hoje. E Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Algumas analogias, né? Já preguei sobre isso. 2 homens caminhavam, cada um com a sua cruz, peregrinando pela terra, carregando a sua cruz, suportando o peso da cruz, as lutas que implicam em seguir a Jesus, em carregar a sua cruz, e eles iam caminhando, e em determinada circunstância da caminhada, deparam-se com um penhasco. Só que um dos homens que carregavam a cruz durante a sua caminhada, ele foi despedaçando a sua cruz, tirando o peso da cruz, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. E ao se deparar com este penhasco, precisavam atravessar. E qual dos dois conseguiu atravessar o penhasco? Aquele que estava com a sua cruz inteira, não a despedaçou. Ele jogou a cruz de um lado para o outro e passou por cima dela, atravessando em vitória o penhasco. Enquanto que aquele que havia despedaçado a sua cruz não tinha como alcançar o outro lado do penhasco. Glória! Recebe essa mensagem nesta manhã, seu servo, bem rápida, bem objetiva. O texto lido foi 1 Coríntios. Paulo está pregando à igreja em Corinto, uma igreja suntuosa, uma igreja dos dons, portuária, uma igreja rica, mas que infelizmente estavam depreciando a mensagem do evangelho, supervalorizando homens. O contexto aqui era que uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo vai dizer que ele não queria esse mérito, mas era Cristo que deveria receber todos os méritos, por conta de que foi ele que na cruz suportou tudo por nós. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, mas com poder, demonstração de poder. É o poder que emana da palavra da cruz, meu irmão. Eu já citei em alguns vídeos passados uma frase fenomenal de Charles Haddon Spurgeon, que eu admiro muito as suas literaturas. Charles Haddon Spurgeon dizia que a mensagem da cruz, ela é o chicote que flagela os lombos de Satanás, é o trovejar, o ribombar que faz estremecer as bases do inferno. Você pregoeiro, você pregador, você meu colega, você meu amigo, você minha amiga, que foi comissionado para pregar o evangelho, não negligencie a palavra da cruz. E aí, amanhã iremos dar sequência aqui falando ainda sobre a cruz, o verso de número 18, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. Pai, eu quero te bendizer pela vida de Edvânia, a vida de
difícil soletrar esse nome aí, não é língua estranha não, né? Glória a Deus, mas Deus seja louvado. Maria das Graças, Cleidiane, um grande abraço. Seu servo evangelista, eu abençoo sua casa, família, sonhos, planos, propósitos e projetos. Quero declarar, João Horácio, Deus está no controle de tudo. Senhor, eu bendigo o teu nome por este momento, breve momento, mas com certeza, aleluia, a sua palavra, ela é fiel e provada, ela é espada cortante, ela é apta, ela é digna de toda aceitação. Meu Deus, ela não voltará para o Senhor vazia, diz o profeta. A Bíblia diz, por meio de Salomão, capítulo de número 30 de Provérbios, que nada devemos acrescentar à sua palavra para que não sejamos achados por mentirosos e o Senhor não tenha de nós repúdio. 36, o verso de Provérbios. Glória, nós ministramos a sua palavra, ainda que por pouco espaço de tempo, mas temos certeza absoluta que a sua palavra, ela é, aleluia, algo que se assistida, que se ouvida, se assimilada, glória, pelos seus interlocutores, espectadores, ela gerará algo, ela mudará o status quo, ela mudará a circunstância, ela mudará a situação, porque a sua palavra é fiel, provada, verdadeira, ela está estabelecida no céu, disse o salmista. Glória a Deus. Salmo 138, parágrafo de número 3, a Bíblia diz, o Senhor Deus disse que a palavra, ela está, aleluia, até mesmo acima do seu próprio nome. Oh, meu Deus. As escrituras sagradas, o cânon inspirado, e nós temos, Pai, nos esmerado para ensinar a sua palavra, expor a sua palavra, ler a sua palavra, explicar a tua palavra e aplicar a tua palavra. Glória! Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O salmista dizia, como o jovem vai purificar os seus caminhos se não for observando a palavra? Glória a Deus! O salmista diz que escondeu a sua palavra no coração para não pecar. Deus, obrigado. Vivifica-nos pela sua palavra. Salmo 119, parágrafo de número 25. Glória a Deus. A exposição à sua palavra esclarece-nos e dá entendimento. Salmo 119, parágrafo 130. Glória a Deus. Que este meu amigo, que esta minha amiga, este jovem, esta criança, quem sabe adolescente, meu Deus, possa estar sendo alcançado pela sua palavra. É o que nós oramos agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, um grande abraço. Compartilha com alguém, viu? Não deixe essa palavra restrita aí, sabe? Não seja uma represa que apenas enche-se e não tem fluxo, seja um riacho, né? Um manancial. A água vem e ela renova-se e ela corre, né? Ou seja, compartilhe, meu irmão. Compartilhe, minha irmã, com alguém. Seu servo, um forte abraço. Abençoe sua casa. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê paz. Compartilha, forte abraço, Deus no comando. Até a próxima.